Antes de celebrarmos a Santa Ceia, deixa eu trazer aqui para você uma palavra para a sua vida, uma palavra prática, sem nenhuma profundidade teológica, mas para ajudar a você a entender algo que todo mundo quer. É bom a gente entender aquilo que todo crente deseja, até pecador deseja isso aqui. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 29 e 30. Eu vou usar esse texto aqui para explanar uma verdade daquilo que nós, como povo de Deus, temos o direito e até pecadores desejam. Êxodo 23, 29 e 30. Num só ano os não lançarei fora de diante de ti, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Eu quero trazer uma palavra para você sobre verdades que precisamos conhecer sobre as promessas de Deus. Quem não quer? Até pecador quer as promessas de Deus, que dirá os crentes que conhecem um pouco a palavra. Mas existem verdades, porque muitas vezes a gente é enganado assim por bravatas, enganados por frases de efeito, por jargão, no meio pentecostal principalmente, sabe? Sobre essa questão de promessas de Deus. Então, eu quero te trazer aqui uma palavra simples, mas que vai ajudar você a entender um pouquinho esse negócio aqui. Por que Deus não cumpre as promessas que tem para nós de uma só vez e a um só tempo? É a primeira pergunta. Por quê? Já que Deus é o Deus Todo-Poderoso, cria do nada todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele não precisa de matéria-prima para criar nada, ele, pelo poder da palavra, ele faz tudo. Então, por quê? Por que Deus não cumpre as promessas que ele tem para nós em um só tempo e de uma só vez? É muito simples o óbvio. É porque nós precisamos de tempo para nos estruturarmos a fim de não desperdiçarmos as bênçãos advindas das promessas. A questão não é Deus. A questão somos nós. O capítulo 23, versículo 29, na abertura diz: num só ano os não lançarei fora diante de ti. Aproximadamente 7 anos a conquista da terra prometida. Deus faz assim para a gente não jogar a bênção de Deus fora pela falta de estrutura para recebermos elas de uma vez. E é evidente que uma coisa está ligada à outra, a falta de capacidade para controlar e cuidar de tudo de uma só vez. Porque Deus não dá tudo numa hora e tudo de uma vez. Pela nossa falta de capacidade de cuidar e controlar tudo de uma só vez. Porque o texto está dizendo que se Deus entregasse toda a terra prometida de uma só vez, a terra ia ficar deserta e as feras iam dominar a terra. Iam se multiplicar contra vocês. Se ele entregasse tudo de uma vez, então a falta de capacidade de gerir tudo de uma vez. Por isso que Deus não entregou de uma só vez toda a terra prometida. Porque a terra vai ficar deserta. Vocês não têm capacidade para cuidar. Vocês não têm capacidade de controlar toda a bênção de uma vez. Por que Deus faz assim? Porque, meu querido, a falta de controle, a falta de cuidado sobre as bênçãos de Deus podem produzir perdas irreparáveis.
A falta de cuidado e de controle sobre as bênçãos advindas das promessas podem produzir perdas irreparáveis. A terra vai virar um deserto. Se virar um deserto, não produz mais nada. Se virar um deserto, aquilo que era para ser bênção vai se perder, que não vai ter como reconstruir. É claro o texto da Bíblia. O que Deus está falando que ia acontecer na conquista da terra é que a falta de controle e cuidado das bênçãos advindas das promessas de Deus vão gerar perda de produtividade. Porque uma coisa interessante, Deus não entrega nada na nossa mão que não seja para ser desenvolvido, para ser produtivo. Deus não entrega nada de mar morto. Só recebe água, não manda nada para ninguém. Deus não faz isso. Deus quer te abençoar para que essa bênção possa alcançar muitos. Para que essa bênção alcance suas gerações. Para que essa bênção alcance necessitados. Esse é o papel de Deus. Esse é o desejo de Deus. Agora, preste atenção nisso aqui. Porque Deus não cumpre de uma só vez, em um só tempo, as promessas que Ele tem dado a você, dado a mim. Isso aqui é interessante. A falta de controle e cuidado sobre as bênçãos advindas das promessas fazem com que outros se apoderem delas, se tornem mais fortes e se levantem contra nós. Olha que coisa interessante, é o que está no texto. Eu não vou entregar isso de uma vez para vocês. Sabe por quê? Porque as bestas vão tomar conta da terra. Elas vão tomar aquilo que é de vocês. Vão se tornar mais fortes do que vocês e ainda vão se levantar contra vocês. Olha que coisa interessante. A gente pensa que não. Aquilo que era para ser bênção para a sua vida, pela falta de controle e cuidado, outros conhecem você, são até da tua família, estão até envolvidos com você, vão se apoderar delas. E não só se apoderar delas, vão se tornar mais fortes do que você. E ainda vai vir isso aqui, no caso prático. Vou dar uma rasteira nesse cara e nessa mulher, porque isso aqui era para eles. Eu entrei na bênção deles. Vai tomar, vai ficar mais forte e ainda vai se levantar contra você. Aqui estão alguns motivos básicos porque Deus não entrega de uma só vez, em um só tempo, aquilo que Ele te prometeu. Espera no Senhor. Como diz na versão Silas Malafaia, segura a tua onda. Agora, uma outra coisa interessante. O método que Deus utiliza, devido à nossa estrutura, para que as promessas se manifestem. Interessante, está aqui no texto também. Qual é o método que Deus se utiliza, devido à nossa estrutura? Não tem nada a ver com Deus, tem a ver conosco. Para recebermos as promessas. Para que as promessas de Deus se manifestem na minha vida e na sua vida. Primeiro, o tempo. Primeiro é o tempo. Está aqui, está no versículo 29. Eu não vou, em um só ano, permitir que vocês conquistem. Eu não vou lançar fora essas nações dessa terra que eu prometi a vocês. Eu não vou lançar eles fora em um só ano. Deus se utiliza do tempo. Escute isso aqui que é muito sério e muito interessante. O que determina a diferença entre as bênçãos provenientes das promessas, escute isso, e a desgraça proveniente das promessas é o tempo. Pastor, essa agora eu fiquei confuso. Mas promessa não é bênção? Vou repetir e vou te explicar.
Eu estou fazendo aqui uma afirmação para vocês. A diferença entre as bênçãos advindas das promessas e a desgraça proveniente das promessas é o tempo. É o tempo. Vamos voltar ao texto. Estou sendo repetitivo. É o que está na Bíblia. Eu não estou forçando barra. Eu estou te mostrando o que a Bíblia está falando. Eu não vou entregar de uma só vez em um só ano, para que a terra não fique deserta e para que as feras não se multipliquem. Olha aqui, a terra não era promessa? Era promessa ou não? A terra prometida era promessa ou não? Não era promessa? Sim, mas essa promessa passaria a ser uma desgraça se fosse fora do tempo. É isso que Deus está dizendo. Uma promessa para a sua vida fora do tempo, ao invés de ser bênção, vai ser desgraça. A diferença é o tempo. Das bênçãos advindas das promessas de Deus e da desgraça advinda da promessa. Por isso que Deus trabalha com o tempo. E a Bíblia está cheia de exemplos. Vamos lá, José. Do sonho para o palácio, da promessa para a bênção, demorou perto de 13 anos. 17 anos ele tem um sonho de uma revelação de uma promessa. Mas ele não saiu da casa do pai para poder ser administrador do Egito. Não. É que eu vou te treinar, filhinho. Você vai precisar conhecer a língua do Egito. Você vai precisar conhecer os costumes culturais do Egito. Você vai ter que entender como é que esse povo age, a maneira deles agirem. Vou te botar na casa de Potifar para tu aprender a administrar riqueza. Tu vai para a cadeia para aprender a administrar escassez. Ao tempo, mais ou menos 13 anos, até se tornar governador do Egito. É no tempo. Se fosse antes, era desgraça. Olha, Davi, 1 Samuel 16:13, ele é ungido rei, aproximadamente 15 anos de idade. E você acha que tinha uma carruagem de ouro do lado de fora, com um monte de cara com trombeta, proclamando o rei, e botaram logo uma coroa na cara, terminou a unção, a coroa está aqui, vestes reais, a carruagem vai para o palácio. Ah, foi ungido? Agora vai começar a jornada até você se apossar dessa promessa. Mais 15 anos aproximadamente. 10 anos sendo perseguido implacavelmente por Saul, aprendeu a conhecer os desertos, a lidar com rochas, a lidar com montanhas, a lidar com vales, com estratégias de guerra. Por isso que Davi é o mais poderoso guerreiro da Bíblia, o maior conquistador da Bíblia, e um dos 3 maiores da história humana é Davi. Olha Deus treinando ele. Depois no capítulo 22 ele começa a treinar seu exército com 400 homens. Depois em 2 Samuel 3:1 tem guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul, mas a casa de Davi prevalece. Aí 2 Samuel capítulo 5, do versículo 3 ao 5, agora Davi senta no trono. Tem 15 anos da história. Olha o tempo. Para que a promessa seja bênção e não desgraça. Agora vamos à prova ao contrário? O filho pródigo. A herança era dele. Mas ele pega antecipadamente, fora do tempo. Então, ao invés da promessa ser bênção, foi desgraça. Foi para miséria. Jogou tudo fora. Então Deus, meu irmão, Deus age com o tempo. Aí, fica quietinho. Deus te prometeu? Aí vai ter uma jornada. Se Deus te prometeu, agora te prepara para ver. Pastor, Deus me mostrou eu dirigindo uma igreja muito grande. Que maravilha, tem uma pequenininha para você. E geralmente aqui no Parque Proletário da Penha, num lugar bem alto para você aprender. É assim que Deus faz. Deus me mostrou uma coisa grande, é mesmo, glória a Deus. Ele está te mostrando lá o final, agora vai começar a jornada. Os crentes pensam porque Deus te prometeu alguma coisa, ou porque o irmão teve uma revelação com você, e vai acontecer. De repente, de uma hora para outra, as coisas vão acontecer. Não vai ser assim, meu irmão, porque Deus conhece o ser humano. Deus sabe da nossa estrutura.
Olha o que Deus utiliza. É o método de Deus que Ele utiliza para que, devido à nossa estrutura, para que as promessas se manifestem. Tempo e crescimento. O versículo 30a diz: pouco a pouco os lançarei de diante de ti. Vamos lá, vamos crescer, pouco a pouco, pouco a pouco. Vocês estão se desenvolvendo, vocês estão crescendo, vocês estão aprendendo, vocês estão conquistando. É pouco a pouco. Está falando de crescimento, não é de uma vez só não. E eu tenho visto na vida, tanto da igreja, como na vida secular, gente que não quer passar pelo processo do crescimento e faz burrada e joga a bênção fora e troca o pé pela mão, a mão pelo pé e acaba com tudo no ministério e na vida secular. No ministério, eu fico um pouco com medo quando eu vejo alguém de repente despontar no mundo evangélico com uma força louca. Cadê a história desse sujeito? Quem foi o pastor dele? De onde que ele veio? Qual é a igreja? Se submeteu a quem? Como eu digo aqui, não há história sem homem, nem homem sem história. Qual é a história desse santo? Está debaixo de que autoridade? Está debaixo de que autoridade? Quem é que aconselha? Quem é que orienta? Aí o cara vem, falei para um pastor, não vou entrar em detalhe, falei para um pastor ontem, que veio me pedir ajuda. Aí eu disse para ele: vai continuar andando sozinho? Vai? Ou vai aprender a andar com outros? Ou aprender com quem tem mais experiência? Quantas vezes eu te avisei? Eu estou só olhando a música. Eu estou só olhando a música. Só estou vendo a música. As pessoas querem as coisas prontas. E até a nível de promessa e de reino de Deus, como se Deus vai te entregar um pacote fechado, pronto! Deus não vai trabalhar e não trabalha assim. É paulatinamente. Vamos crescer. Até Jesus passou por esse processo. Jesus na forma humana. Ele passou por isso. Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Jesus passou pelo processo do crescimento até o ápice aqui na terra de cumprir o seu propósito. Então, como é que você quer de uma hora para outra? Esse aqui é o método de Deus, devido à nossa estrutura. Ele usa tempo, ele usa crescimento e ele usa amadurecimento. Está no versículo 30, na parte B. Até que tenhas se multiplicado. Não se multiplica da noite para o dia. Então, olha, tempo, crescimento, amadurecimento. A promessa está feita. É isso que os crentes não entendem e ficam com a cara de choro e fazendo mimimi, que é uma chupeta. Eu arrumo para você. Porque Deus até hoje tem 10 anos. Deus me prometeu, ainda não vi o milagre. E faz beicinho quando está sozinho com Jeová. Na oração. Porque Deus não me respondeu. Deus do céu, Deus falou. Usou um irmão que eu nunca vi, nem mais gordo, nem mais magro. Apareceu de repente, falou: Deus vai fazer isso, aquilo, blá, 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 contigo. Aí veio outro, disse: olha, Deus vai fazer. Aí um pregador prega, e um irmão canta, é tudo para mim. Se é tudo para você, por que tu está tão apavorado? O Deus dessa gente muda de opinião muito rápido. Isso é um negócio de doido, rapaz. O Deus dessa gente é incrível. Rapaz, eu fico vendo cada cena. Não, porque Deus falou comigo, porque Deus disse para mim, porque Deus me revelou, porque eu tenho promessa desde que eu estou no berço, porque minha mãe falou, minha avó também falou, uma tia minha falou. Então por que tu está com medo e está com dúvida? Por que tu está tão agoniado e ansioso? Qual é o Deus que promete como o nosso e não cumpre? Que Deus é esse que você tem? O nosso Deus é o único e verdadeiro. Não cai uma palavra daquilo que Ele prometeu, a não ser que você aborte o plano dele para a tua vida. Aí é você, não é ele, porque Deus respeita livre-arbítrio, ou alguém pensa porque Deus prometeu alguma coisa. Não, mas Deus prometeu, eu posso ir lá para o inferno, mas Deus prometeu, vai lá no inferno e diz: vem cá, meu filho, eu te prometi um negócio, sai daí do inferno, vem, que eu te prometi. Você quer ir para o inferno, você vai.
Ai, porque Deus prometeu, eu posso bagunçar o coreto. Porque Deus prometeu, eu posso viver. Ai, não, porque no final vai acontecer. Eu tô me lembrando aqui de alguém, da minha época de garoto, de jovem, eu nunca me esqueci o que esse cara me falou. Eu era jovem, na igreja, com outros, e ele estava fazendo balbúrdia. Nunca me esqueci dessa palavra. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 15 anos. Lá na Honório Bicalho, aí ele chegou e disse assim, Silinhas, chamava de Silinhas. Silinhas, sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto um monte de gente, sabe? Rapaz, nasceu na igreja, foi lá para fora, fez um monte de porcaria, depois voltou, porque Deus tem compromisso, oração da mãe, do pai. Eu fiquei olhando para ele com essa conversa, que ele estava fora, bandalhando. O que aconteceu? Ele foi assassinado pela mulher. Ele ficou lá fora, continuou lá fora, nunca voltou, e a mulher matou ele. Mas tem promessa? Tem, é mesmo. E porque tem promessa, tu pode bagunçar. Olha o que Deus falou para a casa de Eli. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Tinha dito eu que faria um concerto perpétuo com a tua casa. Agora digo eu, longe de mim tal coisa. Honrarei os que me honrarem, porém os que me desprezarem serão desprezados. Deus tinha feito um concerto perpétuo com o sacerdócio. Agora com a tua casa aí, Eli? Não, com a tua casa, vocês não estão me honrando. Vocês estão bagunçando. Então nós estamos enganados, minha gente. Então o processo de Deus é tempo, o processo de Deus é crescimento, é amadurecimento, aí vem a plenitude, isso é, a conquista da bênção. Até que possuas a terra por herança. Então vai chegar a hora da plenitude, a hora do fato, a hora da realização, a hora da promessa se manifestar na sua vida. Aí sim, meu irmão, não vai ter capeta, não vai ter governo, não vai ter patrão, não vai ter homem. Agora é a hora de Deus. Está pronto para receber. Não vai jogar fora. Está na hora de receber. E eu creio, e vou falar porque eu creio. Tem gente que nesse tempo que estamos vivendo, antes de acabar o ano, vai acontecer coisas, vai ter porta aberta. Vai ter promessas se manifestando, vai ter vitórias se realizando, vai ter resposta de Deus que Ele te prometeu há anos. Quem crê aí, dá um glória, dá um aleluia, manifesta aí, meu irmão. Número 3. As bênçãos advindas das promessas possuem dois fatores fundamentais. As bênçãos advindas das promessas de Deus possuem dois fatores fundamentais. A ação de Deus. Deus disse, eu vou lançar essa gente fora. E a ação do homem, lutar para conquistar. São duas coisas que trafegam. Elas trafegam uma perto da outra. São dois fatores fundamentais para as promessas de Deus se manifestarem na nossa vida. A ação de Deus, eu vou. Deus está dizendo, eu vou. Não vai ser outro não, vai ser eu. Eu vou lançar fora. Agora escute isso. É que Deus faz isso através de nós. É muito interessante. Quando você vai no livro de Josué, no capítulo 11, que é o capítulo de conquista, da guerra, de peleja contra vários reis, aí no versículo 6, Deus vai dizer uma coisa interessante. Não tenham medo, não. Deus falando para Josué. Não tem medo deles, não. Amanhã, a esta mesma hora, eu darei toda essa gente, feridos, perante os filhos de Israel. Isso está no versículo de número 6. Agora você vai para o 18, do mesmo capítulo 11. Por muitos dias, Josué fez guerra contra todos esses reis. Eu vou ferir diante de vocês, mas vocês vão ter que lutar. Esse é o modus operandi de Jeová. Eu vou agir para te dar a vitória, mas você não vai ganhar de mão beijada. E por que Deus faz assim?
Porque Deus conhece a nossa estrutura para você não desperdiçar. Porque tudo aquilo que você recebe de mão beijada, você não valoriza e tem a facilidade de estragar. E a vida está cheia de história. Por que você acha que 95% de quem fica milionário na loteria joga fora? Isso é provado. E é no mundo inteiro essa prova. 95% quem ganha prêmios milionários na loteria volta a ficar pobre. Porque não sabe o valor daquilo. Ele não batalhou para conquistar, recebeu de mão beijada. Assim são filhos de milionários e bilionários que o pai não treina. E assim é você, que não é milionário nem bilionário, mas dá tudo para esse moleque folgado, que vem para a vida pensando que a vida é igual a casa do pai dele e da mãe. Porque você sofreu muito, você pagou um preço muito caro, e aí você pensa que vai dar facilidade global e que vai ser a solução para o teu filho, e não é a solução. Então você tem um negócio e não treina teu filho no negócio. Ele só usufrui. Vai lá na tua empresa para pegar o dinheiro. Mas trabalhar, neca de pitibiriba. Não quer trabalho nenhum. Ah, meu filho vai perder, vai jogar fora. Esse é o método de Deus. Eu vou te abençoar. A minha mão vai estar aí com você, mas você vai ter que lutar. É Deus que utiliza esse método, minha gente. E Deus faz isso também, sabe por quê? Primeiro, porque sabe que aquilo que você não luta para conquistar, você não valoriza. E em segundo lugar, está lá em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 11. Em síntese, olha, vocês não se esqueçam de tudo que eu fiz. Porque quando a coisa fica boa, vocês não acharem que é por causa de vocês. Está lá Deus falando. Deus falando, olha, cuidado. Quando sobrar, cuidado. Quando tiver facilidade, na linguagem de hoje, estou trazendo o texto. Cuidado. Quando a coisa for boa, quando tudo estiver soprando a teu favor, cuidado para você não ficar soberbo e não achar que é você. Não se esqueça dos livramentos que eu dei. Não se esqueça das lutas que vocês passaram. Esse é o processo de Deus. Agora, em último lugar, o que o mundo pode nos oferecer e o que as bênçãos advindas das promessas podem nos oferecer. Vamos para outro texto, Deuteronômio 11, do versículo 10 ao versículo 12, eu encerro aqui. Deuteronômio capítulo 11, do versículo 10 ao 12. Eu encerro com essa passagem, não encerro com esse tópico, mas encerro com essa passagem. Diz assim Deuteronômio capítulo 11, do 10 ao 12. Porque a terra que entras a possuir não é terra como a do Egito, de onde saístes, em que semeavas a tua semente e regava com o teu pé como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Então, olha aqui, ó. Olha o que o mundo oferece. Tudo aqui tem uma tipologia, uma simbologia. O Egito simboliza o mundo. O Egito é lugar árduo, difícil, sabe? Tem que pegar água no rio, fazer canais. Escasso, pouca chuva. Isso aqui é o Egito. Pequena produtividade, produtividade como de horta. Pequena produtividade. Hã? E tem uma outra coisa, pequeno valor. Isso é, as coisas têm um valor menor. Horta, o produto é barato. Isso aqui é o que o mundo pode te oferecer. Agora, olha Deus. Isso aqui é profético para você, para quem quiser receber. Tá? Olha Deus. Olha as promessas, olha as bênçãos advindas das promessas de Deus. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales. É grande. Não permita ninguém menosprezar aquilo que Deus te dá. É grande. O que Deus tem te prometido é grande. Pode ser pequeno aos olhos de quem quiser, mas é grande.
É terra de montes e vales. Produtividade diversificada. Tem coisas que se plantam no vale, tem coisas que se plantam na montanha. Tem clima, diferença de terreno. Então vai ter diversidade de frutificação. Olha o que diz. Você vai beber de água da chuva. Não é escasso. Necessidades fundamentais supridas. Isso aqui é profético, é para você, meu irmão. Deus vai suprir as tuas necessidades. Vem coisa grande para você. Vai diversificar na tua vida. Tu não vai comer só chuchu não, filhinho. Vai ter uma picanhazinha de vez em quando. Aleluia, mas não é picanha de abóbora não. Conforme alguém prometeu aí. Tá certo? Vai ter uma carninha. Vai ter de vez em quando um peixinho de qualidade melhor, um camarão. Vai comer diversificado. Não vai ter uma roupa não, vai ter mais de uma. Não vai ter um sapato não, vai ter mais de um. Olha, isso é Deus. E aí olha só o que Deus promete, olha. Deus cuida o tempo todo. A terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor estão nela. Continuamente, oh meu querido, Deus vai te dar a promessa, a bênção vai se realizar e os olhos dele sobre ela. Não toca nisso aí não, foi eu que dei, hein? Ninguém toca nisso aí dele não, eu cuido para ele, hein? É isso que Deus vai fazer, querido. Deus vai proteger, Deus vai cuidar, Deus vai sustentar e vai agir para ninguém vir perturbar a bênção da promessa que Deus te deu. Olha que coisa interessante. Tá? Qual o objetivo das promessas de Deus se manifestarem na nossa vida? Por que Deus faz assim? Para quê? Está na Bíblia, está no Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas são as promessas de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aqui é que está a chave. Deus faz a promessa, Cristo concorda, as promessas hoje têm que passar por Cristo, e para quê? Para a glória de Deus por nós. Não é para tu ficar besta não, não é para tu ficar soberbo não. Não é para humilhar o mais pobre e o necessitado, não. É para Deus ser glorificado através da tua vida, para crentes, para ímpios e para qualquer pessoa. Mas para quem são essas promessas? Você já sabe. As promessas é para o povo de Deus. Isso aqui é para Israel. Gálatas 6,16 diz que nós somos o Israel de Deus. A tipologia bíblica. A igreja é o Israel de Deus. Por isso que 1 Pedro 2, 9 e 10 diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo de Deus, agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ei, você é povo de Deus, tem povo de Deus aqui? Tem povo de Deus aqui? Se tem povo de Deus aqui, tem promessa de Deus para você. Agora, para você continuar alegre, eu digo, não adianta frase solta. Os evangelistas pegam esse texto aqui e vão passear. Os evangelistas, mas eu sou pastor, aí muda um pouquinho, já fui. Os evangelistas pegam isso aqui e ficam 10 minutos só nessa brincadeira aqui, não tem nada contra não, quero ser honesto. Deus chama cada um e dá uma graça para cada um. Não estou criticando. Eu só estou falando, irmão, você tem direito à promessa de Deus. Segura a tua promessa aí. E pá, e pá, e pá, e pá. Legal, tá? Mas aqui tem um detalhezinho. É para o povo de Deus, é? Mas qual é a qualificação? Deuteronômio capítulo 11. Continua aí, está com a Bíblia aberta? Então abre de novo. Eu não mandei você ficar com ela aberta, eu não pedi, não mando, pedi. Então você fechou, abre de novo. Acompanha comigo. A promessa é para o povo de Deus. Aleluia, é para mim, sou eu. Glória. Vou tomar posse. É mesmo, é isso aí. Só tem uma condiçãozinha. Vamos comigo aqui, por favor. Versículo 13. Acabei de ler o 12, do 10 ao 12. E será que se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje te ordeno,
de amar ao Senhor teu Deus e de servir de todo o teu coração e de toda a tua alma. Eu vou correr no texto, versículo 16. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. 22. Oh, Jesus, abençoa o teu povo. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. O 24. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror, o vosso temor, como já vos temos dito. Consequência. Resultado de quê? De obediência, de submissão. A promessa é para o povo de Deus, mas o povo de Deus que obedece. Cadê o ânimo? Uau! Cadê o ânimo? Eu falei na promessa logo. Você vê, já tinha irmão querendo marchar aqui dentro. Você tem direito à promessa! Você tem direito à promessa! Deuteronômio 7:9. Guarda o conserto e a misericórdia, e até 1000, para quem guarda o conserto e a misericórdia, até 1000 gerações aos que amam e guardam o seu mandamento. É o que o pastor Samuel Rodrigues pregou aqui. Você obedece? Você submete? Você guarda? Você cumpre? Para os filhos dos teus filhos, dos teus filhos, dos teus filhos, dos teus filhos, dos teus filhos. Vamos embora, dos teus filhos, dos teus filhos, dos teus filhos. Sabe o que são 1000 gerações? 60 anos cada geração. 60 mil anos. Sabe o que significa isso? Tempo incontável. 60 mil anos. Olha o tempo do planeta Terra. Desculpa, o tempo dos habitantes do planeta Terra. 10 mil, 8 mil, 7 mil anos. Está dizendo aqui, ó. Deus vai visitar até 1000 gerações. Dos filhos, dos teus 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 filhos. Vai embora. Mas para quem obedece, tem promessa para você. Diz aí para o irmão que está do seu lado. Olha como é que... Para. Olha, você vai ser profeta. Olha que coisa, hein? Já parou para pensar? Você vai ser profeta. Até muda a pose. Você vai ser profeta. Então escuta aqui. Você vai ser profeta e vai dizer assim, olha, profetizo sobre a sua... Deixa eu terminar. Profetizo sobre a sua vida que se você obedecer ao Senhor, tudo que Ele te prometeu vai acontecer. Solta aí agora. Fala aí para quem está perto. Fala. Você é profeta. Fala a profecia completa. Tem promessa de Deus para você. Se você obedecer, nenhuma vai cair. Não tem capeta, não tem homem, não tem economia, não tem adversário, não tem ninguém. Vai acontecer! Vai acontecer! Vai acontecer! Para quem é povo de Deus e se submete à sua palavra e à sua vontade. A igreja de pé.